Lucas 17, versículo 11. Eu quero que você abra a palavra de Deus, e quem não trouxe Bíblia tem aqui atrás, aqui ó. A palavra de Deus diz assim ó, Lucas 17, todos acharam, amém? Só eu que não, agora eu achei. Lucas 17, 11, diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Olha o 14, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, Jesus disse para esse que voltou: levante-se e vá, a sua fé diga assim, a sua fé te salvou. Mais uma vez, diga, a sua fé glória a Deus. Amados, a palavra de Deus está mostrando aqui um episódio muito maravilhoso, um fato, um ocorrido no ministério de Jesus, enquanto ele estava caminhando e passando por uma determinada região, e aonde chegaram diante dele esses 10 leprosos. E a Bíblia no Antigo Testamento, na lei de Moisés, tinha algumas regras com relação a determinadas doenças, para que essas doenças não virassem uma pandemia, né? Existiam algumas regras para que essas pessoas que estavam doentes não tivessem contato com aquelas pessoas que estavam sadias. É basicamente o que a gente viveu na pandemia do Covid, aonde foi necessário ter uma regra, né? E eu creio que essa regra foi uma das piores coisas que eu já vivi, de não poder ter contato com as pessoas, de não poder abraçar, né? Talvez lá no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas não têm, na Ásia, eles não têm o costume de abraçar. Até quando a gente vai viajar para Israel, e uma das escalas a gente passa pelo Egito, no Oriente Médio, quando a gente toca em alguém, principalmente numa mulher, a gente tem costume de tocar e dizer assim: eu cheguei numa loja lá, onde vendia papiro, que é aquele rolo de pergaminho que é feito de uma planta na beira do rio Nilo, e eu queria comprar um papelzinho daquele de lembrança, um papiro verdadeiro, e eu toquei numa jovem e falei assim: quanto é que custa? Né? Eu falei: how much is this? Quanto custa isso? Falei até em inglês, né? Aí eu só sabia dizer isso também. Aí eu falei: how much is this? Quanto custa isso? Aí a primeira palavra que ela falou assim: no talk. Eu não podia tocar nela. Então a gente, como brasileiro, sentiu muito, porque a gente abraça, a gente beija, a gente se agarra. É verdade ou não é? É verdade ou não é? A gente cumprimenta, pode ver, tem pessoas na porta da igreja cumprimentando. Alguns não gostam, a gente respeita, passa direto. Então a pior coisa que a gente pode enfrentar é esse afastamento. Então essa regra, ela servia para essa doença chamada lepra não passar para as outras pessoas, para não virar uma pandemia. E como é que vivia esses leprosos? Essa regra, até esqueci de citar, está lá em Levítico 13, onde a lei de Moisés mostra o que era necessário fazer para separar, para deixar de lado essas pessoas, para ela não contaminar as outras. E Levítico 14 mostra o que se deveria ser feito quando uma pessoa, um leproso, seria curado, né? Que era raríssimo ser curado da lepra. E como é que vivia esses leprosos? Eu botei aqui algumas coisas, para a gente só meditar e analisar o sofrimento que essas pessoas tinham. E não era como hoje, que se tem fartura, que se tem muito de tudo. E quando uma pessoa, né, principalmente o brasileiro tem esse coração mole, quando uma pessoa precisa de uma ajuda, a gente já une 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, e a gente faz de tudo para abençoar aquela pessoa, para ajudar, para dar comida, para às vezes pagar um aluguel, fazer alguma coisa. Não era assim nesse tempo. Nesse tempo existia uma escassez. Então, como vivia um leproso? Na verdade, sobrevivia. Primeiro, ele vivia isolado e apartado da sociedade. Isso era uma regra.
Então ele não vivia no convívio da família, ele era expulso da sua casa, era olhado no corpo dele, o sacerdote olhava, ele via, em primeiro lugar nas dobras do corpo, e ele percebia essas manchas, e essas feridas, e identificava como lepra, e a primeira coisa, isolava esse homem. Ele ficava 7 dias, depois mais 7 dias, depois mais 7 dias, e era verificado e constatado, o cara tem lepra, ele era apartado da sociedade. Ele ia viver nas montanhas, ou em cavernas, ou em desertos. Imagina, irmãos, uma pessoa, um pai, ou uma mãe, ou alguém que tem uma família grande, numerosa, onde está todo mundo ali no convívio do dia a dia, ser interpretado com uma doença dessa e ser afastado do convívio de quem você mais ama. A solidão é uma das piores coisas que tem para a vida de um ser humano, porque o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho. O ser humano ele é sociável, ele precisa ser amado, ele tem necessidade de ser amado, mas esta pessoa, o leproso, ele era retirado da sociedade, apartado da sociedade, e ele era tido pela sociedade que o apartava como maldito, como impuro. Imagine só o preconceito, coitado, o cara passando por aquela doença, passando por aquele entrave, já foi retirado da família, já foi afastado do convívio, perdia emprego, não podia ir mais na igreja, não podia participar mais de carne assada, não podia mais viver com os irmãos, era apartado, e além de ser apartado, as pessoas consideravam aquela doença, o portador daquela doença como impuro, como uma pessoa maldita, e essas pessoas viviam de esmolas, de doações. Eu creio, que quando um pai, ele era retirado, ou um filho era retirado do convívio da família, eu creio que a própria família ia em um determinado local, deixava aquele bocadinho de comida, pelo menos para aquele pai, para aquela mãe, para aquele irmão que estava com lepra não morrer da fome. Eu até assisti um filme onde demonstra, e eu acredito que era dessa forma, que essas pessoas eram jogadas em cavernas, e eles colocavam uma cordinha e jogavam lá embaixo, a comida descia lá embaixo, ou colocavam na porta da caverna e caía fora. Imagina o isolamento, imagina a tristeza, e além de quando eles saíam para fora dessas cavernas, para fora desse isolamento, que eles tinham que cruzar uma região, aonde eles andavam, o próprio leproso tinha que gritar assim, impuro, ele tinha que sair na rua gritando para todo mundo sair do seu caminho, para que ninguém tocasse, para que ninguém cruzasse o seu caminho. Irmãos, olha o quanto isso era terrível. Quando eu vejo esse afastamento, quando eu vejo essa doença, tirando a pessoa do convívio familiar, arrancando ela do meio da família, até mesmo para o benefício da própria família, porque não tinha cura, não tinha remédio. Na verdade, a lepra na vida de uma pessoa já era uma sentença de morte. E eu vou descrever aqui mais adiante o que acontecia no corpo de uma pessoa que tinha lepra. Era uma morte gradativa, era uma morte lenta, era algo, só para você imaginar, aquilo dava feridas purulentas, saía pus, revia água, e quanto mais revia aquela água de pus, por onde a água passava, ela contaminava mais ainda, dava mais feridas, era como um cobreiro. E eles tentavam coçar, aquilo não sentia dor, caía pedaço das orelhas, pedaço do nariz, as extremidades do corpo, as pontas do dedo. Imagina a pessoa olhar assim, ter um rosto, lembrar do seu rosto quando olhava no bronze polido, não tinha espelho, e de repente olhar e ver o seu rosto como o rosto de um cadáver. Então essas pessoas eram consideradas mortos-vivos, eles andavam gritando, leproso, todo mundo saía do caminho, eram apartados, eram tirados, aquilo era uma sentença de morte. E eu faço uma pergunta nos dias de hoje, talvez hoje a gente, graças a Deus, diga glória a Deus por isso, a gente não tem mais a lepra, nos dias de hoje é chamado hanseníase, como uma doença mortal, existe cura, os médicos conseguiram achar vacinas e cura para a hanseníase, mas eu fico imaginando, irmãos, e me faço uma pergunta diante de uma verdade essa, qual é a doença, seja espiritual, seja no nosso íntimo, que nos afasta do convívio de pessoas, que nos afasta da presença de Deus? Muitas vezes Satanás, ele coloca no coração de uma pessoa que ela não é digna de estar sentada num lugar como esse,
E eu quero dar uma notícia para você: seja bem-vindo à família. Ninguém é digno de estar sentado à presença do Senhor. Nós só estamos sentados aqui, ouvindo essa palavra que liberta, porque Jesus Cristo tem misericórdia da nossa vida. A nossa vida, ela é de um jeito, até Jesus cruzar o nosso caminho. Tudo que eu estou falando para você do isolamento, do sofrimento dessas pessoas, de partes do corpo caindo, de elas morrerem da fome, falência de órgãos, trazendo essa desgraça, essa doença que era considerado por todos uma maldição, isso acontecia até Jesus cruzar o caminho desta pessoa. E aqui a palavra mostra que diante desse sofrimento, Jesus, ele cria essa oportunidade, ele passa, a Bíblia fala que ele passa entre Samaria e a Galileia, e ele passa por essa região. Irmãos, nada que Jesus faz na nossa vida que não tenha um propósito. Não existe nada que Jesus está fazendo por você que não tenha um propósito. O que é um propósito? Um objetivo, um plano, um lugar aonde você vai chegar. Diga: eu vou chegar em nome de Jesus, da qual Deus tem projetado. Às vezes a nossa caminhada nos leva, os nossos pensamentos nos levam por caminhos tortuosos. Os nossos pensamentos se tornam a pedra de tropeço que nos afastam das pessoas, que nos afastam de Deus, que nos afastam do convívio da igreja. E às vezes a pessoa pensa assim: mas pastor, como é que eu vou estar na igreja se eu sou um pecador? Eu vou dizer novamente: seja bem-vindo ao time. Esse lugar, ele não existe para pessoas perfeitas. Esse lugar existe como um hospital espiritual, para pessoas que precisam de socorro, para pessoas que estão desesperadas, para pessoas que precisam ser restauradas. E não foi diferente na vida desses 10 leprosos. Então Jesus cria essa oportunidade. Entenda que hoje Jesus está criando uma oportunidade de te abençoar, e eu creio em nome de Jesus. E essa oportunidade, talvez você pode pensar assim: mas pastor, mas foi só um convite de um amigo. Eu estou aqui só para ver o que vai dar. É porque falaram da pregação, falaram da igreja, falaram que é legal, falaram que é bacana participar de um culto, os louvores são bacanas. Não, o propósito de Deus vai muito além disso. O propósito de Deus vai muito além de um convite. O propósito de Deus vai muito além de uma emoção. O propósito de Deus vai muito além de um arrepio. Deus tem compromisso com você, tem compromisso com a tua casa. Ele está restaurando a tua vida a partir do momento que você abriu a porta para Ele entrar. Nós acabamos de fazer a oração aqui no começo, falar com Deus aqui no começo. Eu estava ministrando para você rasgar, abrir a porta do teu coração. Talvez o teu coração está magoado, está aflito, e essa mágoa, essa ansiedade, essa aflição se torna essa lepra, que faz com que as pessoas que você ama se distanciem de você, não suportem mais você. Às vezes as pessoas, elas de uma maneira silenciosa, elas não falam, mas elas se afastam de você por causa às vezes de uma amargura na alma, de uma dor, de um abuso, de um problema, de uma dificuldade. Mas saiba que Jesus hoje, Ele criou uma oportunidade, Ele tem um propósito para tocar em você, para abençoar você. Mas basta você ter humildade e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu desejo, eu almejo. E esses 10 leprosos, foram 10 leprosos, Jesus cruzando o caminho deles. Eu imagino eles se prostrando: Senhor, por favor. Engraçado que tinha judeu e samaritano. Você já viu como as dificuldades nos unem? Você já viu que muitas vezes para a gente aprender a viver em unidade, o pau tem que comer no lombo e a gente tem que ser reduzido a nada? Judeus e samaritano. A Bíblia fala em João 4, quando aquela mulher está no poço de Jacó, da qual Jesus pede água para ela e inicia uma conversa e cria uma oportunidade de abençoar a vida daquela mulher. Aquela mulher fica surpresa. João 4:9 diz assim: Senhor, como é que sendo tu judeu fala comigo que sou uma mulher samaritana? Aí tem um parênteses na Bíblia que diz assim: os judeus não se dão com samaritano. Mas sabe por que judeu não se dá com samaritano? Por causa da religiosidade, por causa de regra, por causa de coisas humanas. Aí Jesus fala para ela: se você entendesse quem é que te pede água, não é eu que te pediria água, mas você me pediria água.
Você mostraria para mim, Jesus falando para a mulher, a necessidade que você tem, e eu iria saciar a tua necessidade de maneira eterna, de maneira duradoura e confiável. Então, os samaritanos e os judeus não se davam, mas aqui está mostrando que era 9 judeus, 9 homens da nacionalidade de Jesus, da raça de Jesus, mas tinha um samaritano, uma pessoa que já era considerada só por causa da sua nacionalidade, alguém ruim, alguém que não presta, alguém que era um excluído por natureza, mas ali estavam os 10 leprosos juntos, judeus e samaritanos. Às vezes Deus permitiu uma dificuldade na tua vida, para você voltar a orar junto, para você largar o celular e voltar a comer na mesa junto. Às vezes está faltando pão, está faltando a comida, não é porque Deus é ruim, mas Deus quer que você pegue esse pão com margarina e glorifique a Deus porque você está comendo alguma coisa. Isso é gratidão. Às vezes a pessoa reclama, essa porcaria desse carro, essa porcaria dessa casa, mas a gente quando perde é que dá valor. Essa mulher que não me ouve, esse marido que não me ouve, mas quando perde, só quem perdeu alguém que ama, sabe a dor, a tristeza, a lacuna e o buraco que fica. Mas infelizmente a gente às vezes tem que perder para dar valor. Então Jesus cruza o caminho desses leprosos, cria uma oportunidade. É para você entender que Deus está criou uma oportunidade nessa noite de te abençoar, que vai além do convite que você recebeu, que vai além do WhatsApp de alguém dizendo assim: vamos no culto comigo hoje, vamos na igreja comigo hoje, vamos lá, vai ser legal. A pessoa insistiu. Saiba que não é a pessoa que insistiu, mas é o Espírito Santo que está movendo aquela pessoa para convidar você, porque Deus está criando uma oportunidade para te abençoar. E eu creio que a partir de hoje o toque de Jesus na tua vida vai fazer algo tão especial, que a tua vida não vai ser mais a mesma coisa. Aí os leprosos: Senhor, eles não falam, cura a mim, cura eu, não, tem misericórdia de nós. A dificuldade que une, está vendo? A dificuldade que une. Tem misericórdia de nós. Aí Jesus, obediente à lei de Moisés, não contradizendo a lei, porque o sacerdote, ele tinha o trabalho de que quando uma pessoa aparecia essas manchas, tanto aparecendo como lepra, quanto desaparecendo para ser curado, esse homem ele ficava nu na frente do sacerdote, e o sacerdote olhava todas as dobras do corpo, todos os lugares, atrás da orelha, na virilha, debaixo da axila, nas dobras do cotovelo, tudo, para ver se aquele homem tinha essa doença mortal. E quando essa doença ela era apresentada, eu já falei, essa pessoa era retirada, mas quando essa pessoa ia diante do sacerdote, que ele percebia que essa doença estava sendo curada, se fazia um sacrifício. Levítico 14 fala isso, né? Se fazia todo um cerimonial para apresentar essa pessoa de novo à sociedade, que era raríssimo. Eu falei antes que uma pessoa que era tida como leprosa era uma sentença de morte. Era tão difícil quanto ressuscitar um morto, o leproso. Então Jesus fala assim: ó, vão e mostrem-se ao sacerdote. Deixa o sacerdote, de acordo com a lei de Moisés, olhar para ver se você está curado. A Bíblia diz que eles indo, eu aprendo aqui uma verdade maravilhosa nessa ida deles: obediência. Quantas são as vezes em que Deus pede para a gente coisas simples, que vai prover cura, que vai prover livramento, que vai tirar a gente do buraco, que vai tirar a gente de um caminho de morte, e a gente não obedece. Quantas são as vezes que Deus usa um pregador aqui, ó, para falar para você mulher, para você homem: sai daquele grupo, sai do meio daqueles pecadores, não frequenta mais aquela roda de amigos, só tem cachaça, só tem bebedice, só tem safadeza. Deus tem falado, Deus tem mostrado ao nosso coração: ei, aquilo lá não é mais caminho para você, aquilo lá é destruição para a tua família, para a tua casa. Jesus falou para eles. Jesus não disse para os leprosos: ei, vocês estão curados. Jesus não falou de cara: ei, a tua fé te curou. Não,
Jesus falou, vai e mostrem-se aos sacerdotes. Eles foram. A Bíblia diz que quando eles estavam indo, eles foram purificados. E quando fala de purificação, é algo que vai muito além de uma cura. A Bíblia diz, não diz que eles foram e foram curados, só mais adiante. A Bíblia fala que eles indo foram o quê? Purificados. Só Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo e qualquer pecado. Só Jesus Cristo tem poder de entrar no teu coração agora, arrancar toda a dor, todo o sofrimento e fazer você sair daquela porta para fora limpinho, restaurado, remido e lavado. Então quando fala de purificação, ele arranca da mente, do coração, aquele desprezo, aquela desgraça, aquele sofrimento. O pedaço do corpo, pedaços do corpo caindo. Eu imagino, irmãos, homens daqueles já sem orelha, sem ponta do nariz, sem parte do dedo. Agora você imagina que coisa maravilhosa, eles ouvirem a voz do Senhor dizendo, vai, mostre-se ao sacerdote. Eles começando a andar, ele olhar assim, meu Deus, o meu dedo está de volta. Tocar no nariz, Senhor Jesus, o meu nariz, o Senhor reconstruiu de volta. Senhor, a minha orelha, o Senhor reconstruiu de volta. Aleluia. Mateus 8, a palavra de Deus diz que após a pregação do Monte das Bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, 3 capítulos que ele fala das bem-aventuranças, das virtudes no Monte das Bem-aventuranças. Quando ele desce do monte, Mateus 8, ele encontra um leproso, lembrando que o leproso era aquele que andava por um caminho dizendo assim, ó, impuro, impuro, para todo mundo sair da frente. Mas em Mateus 8, em outro episódio, escute isso, irmãos, porque se você não acreditar que Jesus te ama depois de ouvir essa verdade, irmão, aquele leproso, quando ele desce do monte, se joga aos pés dele, Mateus 8, que é outra ocasião, e diz assim, Senhor, se queres, me faça ficar limpo. Jesus não manda se mostrar para o sacerdote. Jesus não manda um discípulo, vai lá e encosta nele, que ele está sujo, eu não posso. A Bíblia fala que Jesus o tocou. E Jesus disse assim, ó, eu quero. Nessa noite, irmão, Jesus quer te curar. Nessa noite, irmã, Jesus está tocando em você, arrancando esse sofrimento da tua alma, fruto daquele abuso. Jesus está arrancando isso do teu coração. Nessa noite, Deus está tirando aí dentro, eu não sei, a tua mulher não sabe, teu marido não sabe, mas Deus está arrancando aonde só Ele consegue enxergar e sondar, que é o coração. Ele está arrancando essa mágoa, Ele está arrancando essa ansiedade. Meu Deus, tem alguém acreditando nisso? Ele está arrancando essa dor. E Mateus 8 diz que Ele toca e aquele homem fica purificado da sua lepra. Imagina, irmão, os discípulos, acostumados com a lei de Moisés, dizendo assim, mestre, pelo amor de Deus, eu vou analisar aqui, mestre, por favor, mestre, ele está leproso, não encosta, só manda uma palavra. Mas sabe o que demonstra esse toque? Aleluia, amor, compaixão, misericórdia. Só Jesus Cristo não tem nojo de colocar a mão na nossa miséria. Só Jesus Cristo não tem nojo de tocar as nossas feridas. Só Jesus Cristo não tem nojo de limpar a sujeira da nossa vida. Jesus Cristo está usando a minha vida para dizer para você, filha, eu estou te tocando, eu estou te purificando. Meu Deus do céu, o povo não está acreditando. Jesus Cristo está tocando nessa dor que você carrega no teu casamento, que está causando frieza entre você e o teu marido. Jesus Cristo está arrancando hoje essa praga, porque Ele está te tocando na alma. Aí imagine, irmão,
10 leprosos. Volto para Lucas 17:11. Mestre, nos purifica, tem misericórdia de nós. Vai, mostre-se ao sacerdote. Todo mundo vai. Só que a gente olha que quem é grato nunca é a maioria. Você já viu quantas pessoas receberam cura, restauração do casamento, milagre, prosperidade e não estão sentadas aqui hoje? Você já viu quantas pessoas estão hoje dizendo assim, ó, eu vou aproveitar a minha vida que eu sou novo, mas lá atrás, quando estava no vale da sombra e da morte, Jesus cobriu com as suas asas. Quantas são as pessoas que por causa dos mínimos problemas, mete os pés na cruz, sendo que Jesus é o único que estendeu a mão para tocar nas nossas feridas. E esses leprosos vão, eles olham, foram curados. A Bíblia não fala, depois dali o que aconteceu com os 9, fala que eles receberam a cura, nada mais do que isso, a cura da sua lepra, mas a Bíblia relata que só um foi salvo. Jesus declara no versículo de número 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Irmãos, não era nem pessoa da nacionalidade de Jesus, não era nem crente religioso, era um estrangeiro. Sabe o que a Bíblia está mostrando? A misericórdia de Deus se estendendo sobre a vida de pessoas estranhas à aliança. A misericórdia de Deus se estendendo para o povo de Gaspar, o povo de Blumenau, o povo das cidades vizinhas, o povo de Joinville, para ser tocado pela destra do Senhor Jesus Cristo. Aí aquele homem que volta, Jesus pergunta, não foram 10? Lucas 4:18, quando Jesus estava em Nazaré, numa sinagoga, num sábado, pregando a palavra, foi dado a ele o pergaminho, o rolo, do livro do profeta Isaías, e no capítulo 61 ele faz uma leitura que é um resumo do seu ministério. Eu quero que você ouça bem, qual é o ministério de Jesus, qual é o trabalho de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus pega esse pergaminho, do livro de Isaías, da qual lhe foi dado, e ele começa a pregar, olhando para a multidão, dentro daquela sinagoga, no dia de sábado, e ele diz assim, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me separou, Ele me consagrou, para pregar boas novas aos pobres de espírito, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando ele entrega o pergaminho para o auxiliar, para o ajudante, para o obreiro, Jesus chama a atenção do povo, e diz para aquele povo, o que vocês ouviram hoje, o que vocês ouviram da boca do profeta Isaías, na nossa Bíblia é o capítulo 61, a escritura acabou de se cumprir. Jesus Cristo é aquele que liberta, Jesus Cristo é aquele que restaura a nossa alma, Jesus Cristo é aquele que levanta os pobres de espírito, Jesus é aquele que tira você do cativeiro, daquilo que está oprimindo a tua família, daquilo que está destruindo a tua casa. Eu não sei se você quer receber isso, mas eu quero esse ministério da obra do Espírito Santo do nosso Senhor, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Jesus mostra esse trabalho. Irmãos, é ou não é a libertação de um oprimido, a cura desses leprosos? É ou não é Jesus tirar uma alma do cativeiro? Imagina, ia ficar numa caverna, ia ficar isolado, ia ficar marginalizado à beira da sociedade, para morrer sozinho. Imagina só tendo lembranças daqueles que estavam em casa comendo, se alegrando. Mas toda essa desgraça, irmãos, ela encontra um fim quando o autor da vida, o dono das virtudes, aquele que tem poder, graça e misericórdia, cruzou a nossa vida. Eu não sei se você lembra o dia que Jesus Cristo te chamou.
Eu não sei se você lembra desse dia em que Jesus Cristo te chamou com misericórdia, com graça, e lá dentro você falava assim: eu não mereço. Aí Jesus olha para você e diz: eu sei que você não merece, mas eu te amo mesmo assim, eu te quero mesmo assim, eu te comprei mesmo assim. O preço foi pago, meus irmãos, toda a doença foi retirada. A nossa alma que estava aflita nesse mundo, às vezes eu vejo pessoas desesperadas, olhando notícias, irmãos, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, mas a nossa vida está nas palmas das mãos do nosso Senhor. Dez foram purificados, só um voltou. A pergunta que eu me faço, a pergunta que eu te faço: você é a maioria que é ingrato, que recebe, que dá no pé, que não reconhece? Ou você é aquele umzinho que é grato por aquilo que Deus fez na tua vida? A gratidão, irmãos, é a capacidade que o ser humano tem de reconhecer quem é que o abençoou. A gratidão, irmãos, por isso que a ingratidão machuca tanto, que às vezes a gente passa por isso, a gente ajuda, limpa toda a sujeira, encaminha, quando a pessoa ganha uma forcinha, mete o pé na cara da gente, é ou não é? Isso é a maior tristeza que a gente pode receber de um ser humano, é o desprezo, a ingratidão. Mas esse umzinho fez o que todos nós devemos fazer: se prostrou aos pés do Senhor e agradeceu. Será que nós somos a maioria? Senhor, me abençoa, me dá minha casa, Senhor, eu preciso de um carro, eu quero ir no culto, eu vou levar esse carro cheio de irmão. É só Deus dar um carro, vive na praia, vive viajando. E o pior de tudo, que a ingratidão é tanta, que o pastor diz assim: aí irmão, o que deu? Não veio mais no culto? Eu não quero que tu se mete na minha vida, tá? Da minha vida cuido eu. É que engraçado, quando estava no vale da sombra e da morte, quem cuidou da tua vida foi Jesus. E Jesus sempre vai usar, irmãos, na maioria esmagadora das vezes, homens e mulheres para nos direcionar através da sua palavra, dando conselho. Diga glória a Deus por isso. Exortando, puxando a orelha. Quando Jesus me puxa a orelha, quando algum irmão me puxa a orelha, quando a minha esposa me puxa a orelha, eu falo assim: opa, graças a Deus, o Senhor não se esqueceu de mim. Se Ele está puxando a orelha é porque Ele quer me corrigir. Agora, quando Deus não fala nada, irmãos, eu fico desesperado e apavorado. Senhor, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eu estou indo certo, Senhor? Eu não estou indo certo. Senhor, eu estou, meu Deus, Jesus, o que é que eu estou fazendo? Fala comigo. Porque o silêncio de Deus comove a gente. E Deus está falando conosco. O Senhor não está em silêncio. Ele está mostrando que o nosso sentimento de estar aqui é muito mais do que bater cartão em nome de uma religiosidade. Eu tenho que ir para o pastor ver que eu fui. Não, eu tenho que ir porque eu sou grato por aquilo que Deus fez na minha vida. Às vezes a pessoa até é fiel dizimista, ela é ofertante, ela pensa assim: pois é, eu é que estou mantendo isso aí tudo. Mas antes de você dar alguma coisa aqui para manter, Deus é que te deu força para ter o teu sustento. Antes de você dar e de eu dar alguma coisa, Deus já nos deu primeiro. Deus já nos deu primeiro. Lá na unidade da mamãe com o papai, ali Ele já gerou no ventre. Sabe o que a palavra diz? Eu te conheço, eu te formei, eu te ungi desde o ventre materno. Deus te separou para você andar nessa terra de gente que reclama, de gente rebelde, de gente ingrata, mas sendo a luz desse mundo, sendo o sal dessa terra, e mostrar para eles que ser grato a Deus é uma dádiva e um colírio para os nossos olhos. Ser grato a Deus, como esse leproso, esse ex-leproso, que chega diante de Jesus: mestre, mestre, obrigado, Senhor.
reconheça quem é que está te abençoando. E não é com blá blá blá, é reconhecer com atitude. Ao dobrar o teu joelho para orar, ao entrar no teu quarto em secreto. Eu não sei você, mas às vezes eu estou num ambiente, qualquer ambiente, me dá uma alegria. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, estou em casa, estou lavando uma louça, estou no escritório. Eu hoje mesmo, antes da pregação, eu estava ali no escritório, me deu uma êxtase. Eu não sei se você vai entender isso, de gratidão. Igualzinho eu estou sentindo agora. E aí a gente se pega, se alguém filmasse escondido, ia pegar a gente dizendo assim: obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Pela gratidão, irmãos, de não ter padecido no inferno, pela gratidão de Ele não ter nos deixado no vale da sombra e da morte, pela gratidão de quando a gente estava com a fralda cheia e todo mundo tinha nojo, Ele colocou a mão maravilhosa dEle para nos limpar. Pela gratidão. Aí aqueles que não entendem vão dizer assim: aí é fanático, aí é religioso, vive na igreja agora, vive lá dando dízimo para ladrão. Irmãos, para criticar está cheio, para falar da tua vida está cheio, mas o único que colocou a mão na sujeira foi Jesus. Aí quando uma pessoa dessa não te compreender, diga para ela assim: rapaz, o mesmo Jesus da qual eu sirvo com gratidão e alegria, um dia você vai levantar as tuas mãos e servir Ele com gratidão e alegria. Eu não quero. Aí ele já diz: quem tu é doido? É que nem eu falava: você é doido, rapaz, crente é tudo abilolado. Irmãos, hoje eu sou o mais abilolado deles, porque eu sou grato. Seja grato, minha irmã. Agradece a Deus pelo pão de cada dia. Agradece a Deus pelos teus filhos. Quando você dirigir o teu carro, e às vezes o teu carro pifar, agradece a Deus porque Ele está trazendo livramento. Não reclama não. Às vezes quando você não alcança o patamar que você queria, agradeça a Deus também, porque às vezes naquele patamar você ia estragar tudo. O teu coração ia ficar orgulhoso, a tua alma prepotente, você ia bater no peito dizendo assim: ó, fui eu que consegui. Mas Deus está te deixando nessa estatura porque Ele está te ensinando, Ele está te conduzindo, você está indo e Ele está te purificando, Ele está, meu Deus do céu, alguém está acreditando nessa verdade? Nessa nossa caminhada, irmãos, nós estamos sendo purificados pela verdade que procede da boca do nosso Senhor. Prossiga nesse caminho, ande nessa verdade. Não deixe ninguém tirar você do rumo daquilo que Jesus falou para você, daquilo que Jesus revelou para você. Vai ter distrações, vai ter distrações, vai ter pessoas que proveram atalhos, pessoas que você ama, vão dizer assim: não precisa isso aí tudo, não, eu sou grato, eu reconheço. Não tenha vergonha de reconhecer na frente desse mundo que quem é o abençoador da tua vida é Jesus Cristo, o teu Senhor. Eu uma vez fui confrontado, quando eu era jovem, eu tinha minha empresa e me fizeram uma proposta. E quando esse gerente da empresa me fez uma proposta, era uma proposta irrecusável. E ele pensou que a minha resposta ia ser de bate pronto. E eu era convertido só há alguns anos. Eu até titubeei, eu falei assim: eu vou aceitar. É muita bênção, era muito dinheiro. Aí de repente o Espírito Santo me lembrou, eu entendi que era ele. Eu falei assim: o senhor só espera um dia? Ele falou assim: mas para quê? Porque eu estou te oferecendo, eu não ofereci nem para o meu filho. Eu disse: não, o senhor só espera um dia que eu vou orar com o meu Senhor primeiro. Esse negócio de igreja, não é igreja, eu só vou orar, amanhã eu respondo.
Quando eu dobrei meu joelho no meu quarto, eu nem abri a boca, Jesus falou assim, ó, eu sou teu sócio. Tudo que a gente precisa está em Jesus. Você está ouvindo essa verdade? Tudo que você precisa está em Jesus. E quando eu voltei para aquele gerente, eu falei assim, ó abençoado, o senhor me perdoa, mas eu vou deixar quieto, o senhor oferece para outro. Ele falou assim, não, tu não estás entendendo, só pode estar louco da tua cabeça. Você entendeu o que eu te ofereci? Eu digo, não, eu sei tudo que o senhor me ofereceu. Mas quando eu fui orar, o meu Jesus falou, meu sócio, o teu sócio sou eu. Ele falou assim, ó, mas eu tenho autoridade para te demitir, te tirar daqui da empresa. Eu falei, o senhor tem autoridade, mas não tem nenhuma autoridade que não te seja dada, que não venha do Senhor. Tudo está nas mãos de Jesus. Quando eu saí de lá, a empresa foi funcionando, foi decolando, consegui comprar minha casinha, fiz toda a minha vida, abençoei minha casa, mas tudo debaixo da poderosa mão do Senhor. O mundo pode oferecer para você o cumprimento de todos os teus sonhos, mas se não for Jesus que está te movendo, para tudo, freia tudo e confia que a tua vida está nas mãos daquele que morreu na cruz de braços abertos para abençoar você. O Senhor sabe do que a gente precisa, o Senhor sabe qual é o momento que nós estamos preparados para receber, Ele conhece a nossa estrutura. E quando aquele homem, 9 receberam um milagre, só que um dia, aquele milagre ia passar. A vida de um homem dura 60, 70, 80 anos, depois ele morre, certo ou errado? Então aquele milagre ia embora, foi curado, mas um dia ia ficar velho e ia morrer. Mas teve um que foi salvo, aleluia. Maior milagre, a salvação que procede do nosso Senhor. Bate no peito e diga assim, ó, eu sou salvo. Agora diga assim, ó, e glórias a Deus por isso. Erga a tua mão e fala assim, Senhor Jesus, obrigado pela tua salvação na minha vida. Seja grato, minha irmã, no teu deitar, no teu acordar, no teu sentar, no teu caminhar. Glorifica a Deus na tua vida. Exalte o nome daquele que morreu na cruz por você. Exalte aquele que tem limpado e sarado as tuas feridas. Exalte aquele que tem tirado a tua alma da opressão. Para finalizar, eu por muitas vezes, quando eu andava de motoboy, 10 anos, que nem um maluco, e muitas vezes eu me pegava chorando, na beira do acostamento, e as pessoas paravam dizendo assim, tu tá bem rapaz, tu tá bem? Os motoboys são unidos, né? Qualquer problema parava a máfia toda, né? A gangue toda. Aí eu olhava para eles, levantava, tirava o capacete chorando. O que foi? Tu tá bem, cara? O que deu? Quem é que é o cara? Eu falei, não cara, eu nunca tive tão bem na minha vida. Eu nunca. Aí alguns olhavam assim, dizendo assim, ih velho, endoidou. Eu pegava a moto e ia embora. Gratidão, gratidão. As lágrimas que correm dos teus olhos expressa a gratidão que você tem pelo Senhor, a gratidão da salvação dele na tua vida. As tuas mãos levantadas não é jargão de pregador, não é o esforço do pastor na tua vida, mas é gratidão por aquilo que Deus já tem feito em você. O grupo se prepare. Não seja a maioria ingrato. Seja aquele que voltou, se dobrou aos pés de Jesus e agradeceu pelo milagre. Amém? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.